E eu vou ser rápida, mas eu acredito que vai alcançar a sua vida. Amém? E eu quero te mostrar hoje, falar um pouco hoje sobre... Ontem eu falei sobre discernimento espiritual em várias esferas, né? Era o assunto. Mas hoje o Senhor começou a ministrar, enquanto eu estava ali, sobre a alegria. Amém? E eu queria te mostrar hoje um pouco sobre que a alegria do Senhor, ela protege o nosso coração. Amém? A alegria do Senhor, diga comigo, a alegria do Senhor, ela protege o meu coração. Amém, queridos? E ela também favorece um discernimento espiritual. E aí eu queria te dizer que uma pessoa que ela é dominada por medo, uma pessoa que é dominada pela amargura, pela ansiedade, pelas emoções, ela tende de fato a interpretar as situações pela carne. E o Senhor começou a me trazer isso ali, porque, amados, enquanto alguém cheio de alegria do Espírito, ela está mais sensível à voz de Deus, uma pessoa que ela está dominada pela ansiedade, pelo medo, pela amargura, pela tristeza, ela sempre vai agir pela carne. E aí fica bem difícil e praticamente, eu vou dizer, impossível, nós termos esse discernimento, de fato, espiritual. Então, hoje, os meninos me perguntaram ali qual era o tema hoje da ministração, e eu digo para você, a alegria, o tema hoje é a alegria como fundamento do discernimento espiritual. Não tem como nós discernirmos algo que é espiritual, a voz do Espírito dentro de nós, se nós vivemos debaixo de ansiedade, debaixo de tristeza, debaixo de amargura, olhando para as vozes externas, olhando para as situações que se levantam, porque, amados, eu não sei você, mas todos os dias o diabo tenta roubar a nossa alegria. Todos os dias, seja com uma enfermidade, seja com um problema de família, seja com uma situação que se levanta na área de trabalho, na área de tantas áreas. Todos os dias o diabo ele tenta roubar a nossa alegria, trazendo tristeza, decepção, tantas coisas. Então, quando a gente fica tomado por esse sentimento, que ele vem mesmo, vem e às vezes sobe uma angústia que você diz, meu Deus do céu, como eu vou lidar com isso? Pela palavra. A única forma de nós não deixarmos o diabo roubar a nossa paz, a nossa alegria, amados, é a gente entrando de cabeça nessa palavra. Amém? Então, a Bíblia fala em Neemias 8, versículo 10, que você já conhece bastante, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Todos os dias, ou quase sempre, você ouvir uma ministração de um ministro do Verbo da Vida, você vai ouvir a gente falando sobre isso. Não perca a sua alegria, porque a alegria é a sua força. Se você perde a sua alegria, você perde a força. Porque a ansiedade, a tristeza ou qualquer coisa, né, nesse sentido, ela rouba de fato a nossa força. Não existe uma forma mágica ou de outra forma que a gente vai lidar com qualquer outro tipo de situação se o diabo conseguir roubar a nossa alegria que nos mantém de fato fortes. Então, Neemias está dizendo aqui, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Diga comigo, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a minha força. Amém, queridos? A palavra força, nesse versículo, ela também pode transmitir para a gente a ideia de fortaleza. Amém? A ideia de um lugar seguro. A alegria do Senhor, ela vai guardar o meu coração, ela vai guardar o seu coração e que de alguma forma, ela vai guardar o nosso coração e vai impedir que as circunstâncias, elas ditem nossas decisões. Porque se nós andarmos na tristeza, na decepção e em todas essas áreas, deixa eu te dizer, queridos, o diabo de alguma forma vai fazer com que aquilo ali dite as nossas decisões. Decisões baseadas em emoções.
Nós mulheres somos mais emotivas, né? Nós somos mais sensíveis. E acaba que muitas vezes nós tomamos algumas decisões baseadas em sentimentos. E isso aí, de fato, amados, traz um grande problema em casa. Porque a nossa decisão, ela pode trazer um transtorno muito grande para os nossos filhos, para o nosso marido, para a nossa família, dentro do nosso trabalho. Então, as emoções, ela não pode nos guiar. Então, quando nós estamos debaixo de uma pressão, tomar decisão não é sabedoria. Amém? Então, a alegria do Senhor, ela guarda o nosso coração de tomar decisões erradas. Amém? Ela nos mantém de pé. A tristeza prolongada pode, de fato, afetar o nosso discernimento. Sabe, queridos, a tristeza, ela vem para todos nós, a decepção, ela vem para todos nós. Mas quando é algo que se prolonga, que não sai daquilo ali, que é sempre aquilo ali, deixa eu te falar, isso vai afetar o seu discernimento. Isso vai afetar o seu discernimento em perceber o que Deus tem para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. E a gente vê isso lá em 1 Reis, capítulo 19, se você depois puder ler lá, você vê que quando Elias ele fugiu de Jezabel, ele perdeu a perspectiva. Ele chegou a pedir ao Senhor a morte, mesmo ele tendo acabado de viver um dos maiores milagres da vida dele. Porque é assim, queridos, nós vivemos um grande milagre, um grande livramento, mas daqui a pouco, por outra circunstância, a gente se abate. O Senhor todos os dias está lá nos levantando, nos fortificando, nos ajudando, mas aí vem uma situação, e por conta daquela situação a gente não esquece aquilo ali. E aí, amados, deixa eu te dizer uma coisa, não seja como Elias foi nesse momento aqui. Ou se vier isso, eu quero te orientar, eu quero te animar essa noite para que você deixe que Deus primeiro renove as suas forças. Os ministros que falam muito sobre alegrias, eles falam que o riso, ela é uma característica, uma forma, né, da gente demonstrar... Como é que eu vou dizer assim? Eu não sei falar bonito como eles, mas é como se é uma forma da gente demonstrar que para dentro, né, para aquele sentimento que nós não estamos cedendo aquele sentimento. Gente, os ministros aí que falam melhor, mas deu para você entender, amém? Então, uma vez eu ouvi alguém dizer, um desses ministros que falam muito sobre a alegria do Senhor, ele falando que quando a tristeza vier, comece pela fé, ha. Parece loucura. Eu, quando vim para a palavra da fé, eu achava isso uma grande loucura, eu não vou mentir. Eu ficava olhando ali aquele povo e eu fui logo para debaixo do pastoreio do apóstolo Sérgio, e ele dessa pegada, e eu ficava dizendo, que povo doido. Mas sabe, amados, funciona. Amém? Eu posso dizer para você, funciona. Então, deixe Deus restaurar as suas forças através da alegria, amém? E aí, depois disso, você vai ver, as suas forças elas vão ser renovadas. Uma outra coisa, amados, é que a alegria ela é um fruto do Espírito. Amém? E se ela é um fruto do Espírito, quando você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo ele veio habitar dentro de você. E junto com ele veio o fruto. Então esse fruto da alegria faz parte das características do fruto. Dos frutos do Espírito. Então já está dentro de você. E aí a gente volta naquela coisa que a gente sempre fala, né? Um bom verbiano sempre cita essa frase. Nós não vivemos pelo que... Nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Amém? Então eu quero te animar essa noite a não perder a sua alegria. Eu não estou falando sobre você sair, cada um tem seu temperamento. Se você for conversar com a Kelly, ela vai sair pulando, saltitando. Mas se você vier, talvez, conversar com a outra pessoa, comigo mesmo, digamos assim, eu expresso a minha alegria de uma outra forma. Cada um, Deus usa todo mundo dentro do seu temperamento, e está tudo bem sobre isso.
Mas o importante é nós não deixarmos o diabo roubar a nossa alegria. E como você percebe? Pensamentos negativos, murmuração, reclamando o tempo todo. Ah, está tudo bem. É, mais ou menos, né? A vida está levando. Não, amados, está tudo bem. O sangue está dando na canela, mas está tudo bem, porque o Senhor é conosco. O mal, o mundo aí fora jaz no maligno. O mundo aí está de mal a pior, mas nós estamos aqui, como igreja, nós nos mantemos firmes no que o Senhor fala na palavra dele. Então, se ele diz que a alegria do Senhor é a nossa força, nós não vamos nos manter firmes nisso. Amém? Então, se mantenha na presença do Senhor, lembrando que se a alegria é o fruto do Espírito, quanto mais nós caminhamos no Espírito, mais a nossa percepção espiritual, ela é refinada, ela é aguçada. Amém? Não é, queridos, uma alegria baseada num dinheiro que você ganha, numa circunstância, num trabalho, mas na presença do Senhor. Porque nós não vivemos pelo externo, porque se nós vivemos pelo externo, amados, nós vamos viver igual uma gangorra. Amém? Outra coisa, o discernimento, a alegria, ela nasce muitas vezes na comunhão. Salmos 16, verso 11 diz, na tua presença há plenitude de alegria. Queridos, na presença de Deus há plenitude de alegria. E é tão interessante, porque você nota aqui que o salmista, ele liga a alegria à presença, ele liga a presença de Deus à plenitude de alegria. Então, se você anda nessa plenitude de alegria, a presença está com você. Quanto mais, queridos, você permanece, quanto mais a gente permanece na presença de Deus, mais a alegria temos. Mais clareza nós recebemos para discernir mesmo qual a vontade de Deus para as nossas vidas. Quanto mais na presença, mais nós vamos entender que nós não estamos nesse mundo para ficar murmurando, reclamando de cara feia. Às vezes a gente precisa sorrir, né? Quem é mais carrancudo, mais fechado, precisa estar sorrindo de vez em quando para... Não, eu estou alegre por dentro. A alegria tem uma expressão que é o sorriso, amados. Então sorria. Você está sendo filmado pelos céus. Amém? Então, outra coisa, o inimigo, ele tenta roubar logo de cara o quê? A nossa alegria. Quem normalmente anda falando muito, reclamando, murmurando, ou sempre contando desgraça, nunca chega para contar uma coisa boa, preste atenção, queridos, aonde ela chega, ela pesa o ambiente. É ou não é? Lá vem fulano, ai meu Deus, ela só vai trazer notícia ruim. Não é assim? Mas a gente muitas vezes nem tem coragem de dizer para outra pessoa, porque a gente sabe que vai magoar. Mas aí a gente precisa fazer o quê? Ser diferente. Amém? João 10, versículo 10 diz que o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Então, quando ele consegue roubar a nossa alegria, amados, de fato, ele vai matando a nossa vida espiritual, ele vai minando os nossos... tudo que a gente aprendeu na palavra e, de repente, nós nos vemos mesmo na lona, no chão. Então, eu quero te incentivar mesmo a não deixar, a ter esse cuidado, a perceber, eu não estou bem, o diabo está me atacando demais, eu vou para a palavra, eu vou botar um louvor, eu vou fazer alguma coisa, eu vou orar. Amém? Porque, amados, uma das primeiras coisas que Satanás, de fato, procura é roubar a nossa alegria. Porque uma pessoa sem alegria, de fato, ela perde a força. Ela perde a esperança. Ela perde a sensibilidade espiritual. E todos os dias ele vai tentar nos atacar de alguma forma. Todos os dias se levanta uma circunstância. Todos os dias vai... Ah, você está declarando? Não estou declarando não, porque a gente vive no mundo mesmo. E o mundo jaz no maligno. Às vezes é uma notícia ruim. Eu vou trazer para você um fato que eu estou vivendo há mais ou menos há uns 4 anos. Eu fui fazer um exame
E esse exame, há uns 4 anos atrás, um médico me diagnosticou com... Eu nunca falei sobre isso, falei essa semana para alguém sobre esse assunto, nem minha mãe sabia, só eu e meu marido. E o médico, ele diagnosticou que eu teria um problema na córnea, que eu estava perdendo minha córnea, falecendo, né? E, segundo ele, eu teria que entrar, de fato, num transplante. E quando o médico falou aquilo, queridos, foi uma tristeza, porque eu disse, meu Deus, um transplante de córnea, que coisa séria, vou ter que entrar em fila, porque um transplante de córnea, ele é algo muito, muito caro, né? Então, mas aí eu fiquei sendo acompanhada. E quando foi semana retrasada, se eu não me engano, foi semana passada, eu fui fazer o exame. E eles não conseguiam ler a minha córnea. E aí, quando a gente, depois de fazer vários exames, eu levei para o médico disse, olha, você precisa urgentemente procurar um médico para fazer um transplante da sua córnea. Aí já me passou lá o telefone de não sei quem, de Sorocaba e tal, e eu olhando ali para ele, e esse médico, ele é um bom médico, mas ele é bem grosseiro o jeito dele, e eu queria perguntar as coisas, e eu dizia, mas doutor, não dá para a gente repetir os exames? Ele fez, eu não estou dizendo que você vai ter que fazer. E eu dizia, meu Deus, e agora? E aí eu saí, desci dali, fui para conversar com o Wellington, e aí o Wellington olhou, né, disse, mas ele falou que você vai ter que fazer, ele disse, eu já tenho que ir para Sorocaba, segundo ele e tal, mas eu vou ouvir uma outra opinião. E até então eu não tinha falado para ninguém, tinha falado para a mãe, para ninguém, só eu e o Wellington mesmo. E vivendo isso há esses 4 anos, e aí quando eu cheguei nesse outro médico, eu disse, olha, doutor, aconteceu isso. O médico disse que minha córnea está falecendo, como eles usam, e ele falou que eu tenho que fazer um transplante imediato. E aí você vê a diferença de um médico para outro. Porque esse médico fechado, sério, carrancudo, e aí você já vê aquele médico que tem um olhar diferente daquele. E aí ele olhou, fez os exames, ele disse, olha, Leila, realmente você tem um problema muito sério, e você, não vou dizer que você não vai precisar passar por um transplante, mas você não precisa fazer isso agora. E aí ele fez os exames, eu vejo que você está enxergando e tal, você tem uma certa dificuldade, mas eu vou te orientar a não ir atrás disso agora. Vamos esperar. De 6 em 6 meses você vai voltar aqui, eu vou fazer novos exames. Sabe, queridos, aquilo ali na hora me abateu. E aí, tantas coisas aconteceram, e eu vou, só para você ter uma ideia, eu perdi meu plano de saúde na semana que isso aconteceu, e eu disse, meu Deus, e eu pedi desesperadamente para a Unimed retornar com o meu plano, e para isso a gente tinha que levantar uma quantia alta. Gente, tudo aconteceu nessa semana, de uma semana para cá. E eu fiquei vendo isso, e eu chegava para o Wellington, e sabe, aquele sentimento de tristeza e outras coisas mais acontecendo, que por enquanto isso aí eu só conto quando a Vitória chegar. Mas algumas coisas acontecendo, e a angústia, e vem a angústia, e aí é doença, é problema nisso, é problema naquilo. E eu olhava, e às vezes eu olhava para o Wellington e conversava com ele, e eu comecei a perceber que aquilo ali estava começando a roubar de fato a nossa alegria. Então, todas as vezes que o sentimento via para mim, eu decidia, Pai, não permita que eu caia nessa cilada. Eu, falando para mim mesma. Então, todos os dias, sem exceção, de alguma forma aquela angústia chegava para mim. Nossa, o seu plano. Nossa, isso aqui aconteceu. E agora? Conseguimos, e aí a gente foi resolvendo, e aí ele correu atrás, conseguiu resolver a questão do meu plano, glória a Deus, meu plano a Unimed devolveu, e a gente conseguiu continuar com a carência. Mas sabe, queridos, está lá um laudo dizendo que eu vou ter que fazer um transplante de córnea. Sabe, a minha fé, eu estava dizendo para alguém essa semana, aí eu abri para minha mãe, eu contei para minha mãe, encontrei para uma outra pessoa, e eu disse, olha, a minha fé vai ser até o último minuto, que eu não vou precisar passar por isso. E eu vi durante todo esse período, e mais uma situação que a gente está tentando resolver, bem séria, tentando, de alguma forma, roubar a nossa alegria. Porque se acontece comigo, afeta todo mundo dentro de casa. E aí, amados, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não vou dizer para você que eu não sou atacada todos os dias com um sentimento de angústia, um sentimento de tristeza. São todos os dias, porque diabo é diabo, e ele não brinca de ser diabo. É o trabalho dele.
Mas sabe, do mesmo jeito que eu já fui curada em uma outra área anos atrás, como você também tem tantas coisas para contar e já viveu tantas coisas, eu vou ver o milagre acontecer. Esse outro médico, né, o médico carrancudo, todo grosseirão, ele disse assim para mim: você precisa ir para Sorocaba, porque lá o médico consegue resolver essa sua situação em 15 dias. Ele bota na fila, resolve, é pago mais em 15 dias. O daqui de Resende, 3 anos, tem pessoas ainda 3 anos esperando um transplante de córnea. Já o outro médico, a perspectiva dele já era totalmente diferente na questão dele tratar. Mas, sabe, eu tinha ali uma decisão, eu estava ali no meio. Um diz para mim, olha, realmente você vai precisar passar, mas não precisa agora. O outro ali já acabou com a minha esperança. Mas eu decidi que eu vou ficar com o que o Senhor diz até o fim. E eu estava dizendo ontem à noite para uma pessoa, eu disse, olha, eu só sei de uma coisa, cega eu não vou ficar. Porque o Senhor tem cuidado. Eu descobri a doença com um pouquinho mais há uns 4 anos atrás. Eu tenho cuidado, eu tenho feito tudo direitinho e eu vou continuar fazendo. Mas todos os dias o diabo me traz o sentimento de tristeza. E aí o que eu vou fazer? Tomar uma decisão. Pai, eu não vou ficar com esse sentimento. Em nome de Jesus, obrigada pelo milagre. Eu preciso desse milagre nessa área, eu preciso do milagre nessa área. E eu vou ver esses 2 milagres acontecerem. E é um milagre. O que a gente tem declarado? Esse não é um ano de milagres? Eu não sei você, queridos, mas eu estou crendo até o último dia que nós vamos viver um grande milagre. Amém. Na minha vida, na sua vida. Amém. Então eu quero te deixar aqui, amados, todos os dias o diabo vai tentar roubar a nossa esperança na palavra, sabe? Todos os dias ele vai fazer com que a gente vai querer roubar a nossa força, mas se levanta por dentro. Toma uma decisão. Não são os diagnósticos, não é a falta, as circunstâncias, as coisas externas que pode ditar aquilo que está dentro de nós. Aquilo que já está dentro, já existe, o Espírito Santo já está dentro de você. Então decida todos os dias, quando a tristeza vier, que o diabo tentar abater, roubar a sua força, lembre-se que o maior está em você. Amados, a palavra ela funciona. O maior está dentro de nós. Eu não sei se você viu o que aconteceu em Campina Grande, não sei se vocês viram, as pessoas estavam indo, uma turma de Petrolina indo para a conferência de ministros, e aconteceu lá uma situação, houve um acidente terrível lá perto de Campina, e 3 pessoas de Petrolina vieram a falecer. Mas sabe, eu estava vendo Mísia falar, ela fez uma live, estava ouvindo pastor Edilson de Lira falar, e a gente sabe que eles estão num lugar infinitamente melhor, mas não era a falta, a tristeza de ter perdido aqueles homens, mas o tema da conferência esse ano era alegria. E eu vi, através do depoimento deles, através da família, foi antes de ontem, eles fizeram o sepultamento desses três ministros envolvidos, né, assim, muito próximos a eles, e você vendo ali a graça, a força do Senhor, eles não desistindo. Amados, a gente pensa que as tristezas, aquela família, existe dor maior para uma família do que perder um ente querido, um familiar? Mas eles estão ali se mantendo. E quantas outras pessoas que eu posso citar aqui, que a gente sabe que perdeu pessoas, mas vem se mantendo firme. Gente, o maior é o que está dentro de nós. Maior é o que está dentro de nós. Então se mantenha lendo versículos sobre a alegria. Não tome decisões precipitadas debaixo de pressão. Já pensou se eu saísse correndo para Sorocaba, ouvir só aquele médico ali? Estaria hoje desesperada, o que eu vou fazer? Mas não, sabe, amados, não tome decisões, escute, vá buscar a força no Senhor, depois entenda o que você precisa fazer, as direções do Senhor. Amém?
Não interprete pela emoção, por algo que está acontecendo de forma externa. Sabe, amados, eu e você só vamos conseguir distinguir a voz de Deus se não deixarmos a voz do medo. Porque medo a gente expulsa, medo é um espírito, e espírito a gente expulsa. Então expulse o espírito do medo. Você pensa que eu não tive medo? Sim, mas eu decidi permanecer com a palavra, permanecer firme. Mesmo quando o diagnóstico, quando a sentença ali não foi favorável, ela foi desfavorável para mim. Então o discernimento espiritual não vai crescer, queridos, em um coração dominado pela ansiedade. Discernimento espiritual não vai crescer em um coração cheio de medo, rancoroso, mas em um coração fortalecido pela alegria do Senhor, pela alegria que vem da presença do Senhor. Todos nós aqui temos alguma coisa, talvez um gigante para vencer. Mas, queridos, todos os dias se levante, permaneça firme na presença do Senhor e você vai ver o milagre acontecer. Amém? Eu queria fechar, vou pedir para Melk colocar uns versículos que eu puxei ali para a gente ler junto. Mas antes eu queria ler isso aqui para você. A alegria não é o resultado de discernir corretamente. Ela é o ambiente aonde o discernimento espiritual floresce. Amém? Então eu queria que ele botasse uns versículos. E eu queria que você lesse comigo esses versículos. Amém? A gente leu esse aí, mas vamos lá. 1, 2, 3. Podem sair, comam bem e bebam vinho doce. Repartam com os que nada te preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a sua força. É aquele que eu te mandei? Pronto, tá bom, vai. Vamos lá, Salmos 16, verso 11. Tu me farás conhecer o caminho da vida, a alegria plena na tua presença, eternos prazeres à tua direita. Próximo. Ouve, Senhor, a minha justa queixa, atenta para o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se, aleluia. Glória a Deus. Tá um pouquinho lento ali, mas vai dar certo, gente. Que o Deus da esperança o encha de toda alegria e paz, por crerem nele, para que vocês transbordem na esperança e no poder do Espírito Santo. Demora um pouquinho, tá meio lento ali, mas vai. João, tenho dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Glória a Deus. Porque a sua ira dura apenas um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Eita Deus. É forte esse versículo, né? Alegrem-se sempre. Amém, queridos? Passa lá para o último textozinho que eu coloquei, que eu te enviei. Tá, acho que eles procuraram ali no
como eu tinha mandado. Acho que eles procuraram na própria Bíblia, e aí ficou um pouquinho diferente, mas vamos lá. Esses versículos, querido, não precisa ler, o que eu só queria para você ler para vocês vendo aqui. Esses versículos, eles mostram que a verdadeira alegria, ela vem de Deus. Permanece, mesmo em tempos difíceis, e fortalece o coração daqueles que confiam nele. Amém? Se mantenha confiante, querido, se mantenha firme, se mantenha mesmo no que a palavra diz. Leia todos os dias versículos que falem sobre alegria. Nós poderíamos cantar aqui uma música bem alegre, uma música bem diferente, assim, fazer vocês pularem, mas sabe, eu não quero trabalhar com, não é isso que Deus colocou no meu coração. Eu queria só trazer essa base mesmo, para que todos os dias na sua casa, quando os tempos difíceis vier, quando a tormenta chegar, quando uma situação se levantar, como se levantou de uma semana, acho que foi do dia 2 para cá, mais ou menos, não foi? Do dia 2 para cá que tudo isso aconteceu. Eu poderia ali ter, sabe, de tantas coisas ao Senhor, ter murmurado em tantas coisas, mas quando a gente se posiciona e sabe que essa palavra funciona, a gente toma uma decisão. E não é sobre um ser melhor do que o outro, é sobre uma decisão. Porque, como eu falei, a tormenta, o problema, o diabo, ele se levanta para todos nós, todos os dias. Porque ele sabe qual é o fim dele, e ele sabe qual é o nosso fim. E ele quer arrebanhar o máximo para ele, mas ele não vai conseguir conosco. Amém? Então, diga comigo, a alegria do Senhor é a minha força. Aleluia, glória a Deus. Eu queria chamar Léo aqui, por favor. Vamos dar continuidade às homenagens ao pastor. Aleluia. Aqui, se você quiser, eu botei aqui, que eu não sabia se você... Som, aleluia, aleluia, graças a Deus também. Coube a minha missão de ler aqui uma carta, não sei se é uma carta, que fala com um texto. Ler alguma coisa, coube a mim isso, em comemoração a do nosso pastor, 53 anos, né? Deus é bom, eu vou chegar lá em nome de Jesus, não tem então. Bom, vamos lá. Queremos pedir a atenção da igreja por apenas alguns instantes. Hoje queremos fazer algo que vai muito além de entregar um presente. Queremos expressar a nossa gratidão a Deus pela vida do nosso pastor Wellington e Chad. A Bíblia nos ensina que os presbíteros que lideram têm que ser considerados dignos de dupla honra. Honra não se compra, honra se demonstra. E hoje queremos demonstrar o problema da musiquinha, né? Também acho. Fala a musiquinha aí, fala a musiquinha aí. Deixa eu esperar um pouquinho para ver, senão fica um clima legal, né? Porque está todo mundo meio quieto, uma alegria, né? Poxa, é. Vamos lá, bota a musiquinha aí. Um fundo musical maneiro. Aleluia. Rolou? Dá um delayzinho. Vamos ter alegria, viu? Vamos lá. Até vou mudar agora a entonação agora. Queremos pedir a atenção da igreja. Hoje queremos fazer algo que vai muito além de entregar um presente. Queremos expressar a nossa gratidão a Deus pela vida do nosso querido e amado pastor Wellington Chad. A Bíblia nos ensina que os presbíteros que lideram bem sejam considerados dignos de dupla honra. Honra não se compra, honra se demonstra. Deixa eu falando. E hoje queremos demonstrar um pouco de gratidão que existe em nossos corações. Quem convive com o pastor Wellington sabe que ele não se apega a títulos. Ele serve, se preciso for, organiza, limpa, carrega, resolve problemas, aconselha, ensina e cuida das pessoas com alegria e faz a obra de Deus com simplicidade.
simplicidade, amor e dedicação. Às vezes eu vejo no louvor, tem gente um pouco embolada, mas vamos lá. Algumas pessoas se uniram para oferecer um instrumento de trabalho que sabemos que será útil para o ministério e para tudo aquilo que Deus ainda realizará através da sua vida. Todos nós sabemos o quanto o nosso pastor é esmerado e dedicado. O homem, além de pastorear, é professor, faz slides para as aulas, escreve livro, prepara ministrações, faz os videozinhos da comunicação, filmes para durar, aquelas pecinhas que a gente vê aqui, eles e então sempre riam. Quando você vê, ele está fazendo nada. Então, assim, ele na moral. Beleza? Mas aqui simboliza o presente que o Senhor tem a incumbência de buscar amanhã. Então não vai dar hoje o presente. Eu pensei que a gente ia chegar assim com negocinhos. Não tem nem um vale presente, não. Podia ter um vale presentinho, né? Também acho, devia ter providenciado. Mas... Depois você vai falar qual presentinho ou eu tenho que nem. eu acho que é legal você falar. Eu acho, Também queremos dizer que essa homenagem representa o carinho de toda a igreja. Alice está fazendo vídeo. Alguns puderam participar. O Mel sabe o que é? O Mel sabe o que é o presente? Sabe, Sabe o que é o presente? Para poder arrumar, bota ver se ele arruma uma imagenzinha. Fala para ele lá qual é, só para poder ver. Você vê que tá negócio tudo. A gente está tentando aqui se organizar, tudo fica bem, tá? A Lila que me colocou aqui, tá? Fizeram o texto, eu não ia ler, não. Eu disse você ler agora. Então separa um videozinho e quando eu falar você bota a imagem, beleza? Também queremos dizer que essa homenagem representa o carinho de toda a igreja. Alguns puderam participar desta aquisição neste momento, outros certamente expressarão o seu amor de outras maneiras, em outras oportunidades. Inclusive, quem quiser participar desse presente pode procurar a Isabel. Porém, o mais importante nunca foi o valor de uma oferta, mas o amor e a gratidão que carregamos em nosso coração. Vamos ouvir desenhar, mas desenhar não, né? Eu queria assim o timing certo da parada, quando eu falar a imagem. Mas vamos lá. Pastor Wellington, essa era a hora. Pastor Wellington, receba essa homenagem, presentes e tudo mais que ainda vier, com uma pequena demonstração do quanto o Senhor é amado, respeitado e valorizado por essa igreja. Oramos para que Deus continue renovando suas forças, dando-lhe saúde, sabedoria, alegria e muitos anos frutificando no reino. Essa aqui é a parte que eu escrevi não, tá? E também que o seu repertório de piadas se renove. Essa foi Meire. Não é que seja uma verdade, entendeu? Não é que seja uma verdade. Vamos dar uma melhorada, porque também chega uma hora que... São 13 anos ouvindo a mesma coisa. Muito demais. Pelo amor de Deus, me ajuda, né? Me ajuda, vamos dar uma mudada. Pois e o pior é que a gente está aqui um tempão tendo que rir sempre das paradas, entendeu? Galera que chegou agora, beleza, vocês só chegaram agora, vocês vão rir durante, sei lá, uns 2 anos. Depois, não. Igual a gente. Depois é forçado. Igual a gente, desse ano melhor. Essa que vive aí já há um bom tempo. Feliz aniversário, pastor. Que o Senhor continue fazendo infinitamente mais através do seu ministério. Nós te amamos. Conseguiu? Então, então assim, pastor, o que nós sentimos desejo do nosso coração para ofertar para o Senhor. Agora para deixar a música mais assim, séria, entendeu? Mas tá bom, pode deixar essa música aí. Brincadeiras à parte, nós realmente cremos e somos abençoados por tudo que
a sua vida. Sabemos notoriamente a sua unção do ensino sobre a sua vida. Então, o nosso trabalho hoje como igreja é realmente nos juntamos como igreja para poder realmente te honrar e que também possa dar uma ferramenta que possa ainda mais, que você possa ainda mais crescer nesse seu chamado de ensino, abençoando a nossa vida, principalmente como igreja, mas também hoje como o senhor, como grande professor do Rema que o senhor que também como hoje já pessoas, centenas de pessoas foram impactadas, que essa ferramenta possa realmente ajudar cada vez mais ser uma bênção, uma ferramenta nas mãos do Senhor. Amém. Bota a imagenzinha. Então, o nosso presente foi... Não, eu vou ficar. Aí o senhor busca amanhã, entendeu? Pede o Mercado Livre, você pede para entregar lá, você vai lá e busca. É a mesma coisa aqui, tá bom? E é isso. Esse Léo... Terminou, não? Terminei. Então tá bom. A parte que for para que não é para ler. Não é, não. Esses são o nome das pessoas que ofertaram, tá certo? Essa aí vai entregar ele. Procurar a Isabel, né, para participar disso. Né? Não existe valor estipulado, não existe nada, mas que você possa também ser um canal na vida do pastor, abençoando a vida dele, tá bom? Então procure depois a Isabel, caso você queira ofertar alguma coisa. Amém? É isso. Muito obrigada, Léo. Gente, tinha que ser Léo, né, para ler isso. Está aqui. Isso, olha, tem um pedacinho de cada um aqui que foi escrevendo. Essa parte da brincadeira foi Meire. De você, que é uma verdade, como você viu que foi Léo, né, que falou que é uma verdade. Você precisa renovar o repertório das piadas. Ele disse que não vai contar mais nenhuma. Mentira. Basta ele pegar o microfone aqui. É para levar para o coração, não, irmão. Então, gente, o pessoal da mídia preparou aí algumas coisas bem legais para o pastor. E nós vamos agora assistir, né? Quem vai assumir aqui? Alice? Quem é? Valdemir. Graça e paz, igreja. Bom, a gente preparou 2 vídeos para o nosso querido pastor. Né? Um com os nossos membros, com alguns dos nossos membros, e um com pessoas, não que a nossa igreja não seja especial para ele, mas pessoas muito especiais na vida dele. Então, passa o primeiro vídeo, por favor, Melk. Apaga as luzes, por favor. Não é esse não, não é esse não, não é esse não. Melk, não é esse não. É o outro. É assim, gente, ao vivo é desse jeito.
são familiares do meu pai. E eles cresceram juntos, né? E faz um tempo que meu pai não vê essas pessoas. Então, a ideia desse ano, a gente sempre faz um vídeo, todo ano a gente faz um vídeo. Mas a ideia desse ano foi trazer essas pessoas para falar algo. Elas disseram para mim, Alice, gravei muitos vídeos, mas ainda assim eu não consegui falar o quanto eu amo o seu pai, o quanto eu me inspiro no seu pai, o quanto eu admiro o seu pai. Nossa, calma. Então, pai, se sinta muito amado pelos seus familiares. Por mais que vocês estejam longe, por mais que vocês não estejam se falando todo dia, se vendo todo dia, saiba que o Senhor, eles estão sempre orando pelo Senhor, foi algo que eles me falaram, vocês estão sempre nas minhas orações. E essa foi uma maneira da gente poder trazer eles para mais perto, né? Para o Senhor ter isso de olhar, de escutar eles nesse ano. Tá certo? Agora, vamos para o próximo. Opa! Eu estava, quando a Alice, foi ela que fez o vídeo, e aí eu estava hoje olhando algumas mensagens, olhando os vídeos deles. Nós tivemos aí várias pessoas, né? Algumas moram em Campina, outras em João Pessoa. Tem um casal que, aliás, uma família que mora em Portugal, outro nos Estados Unidos, e tem um que é de Manaus, né? O Paulo ainda está em Manaus. E são familiares, mas aí eu estava vendo, né, essas palavras, eu disse, hoje a gente faz o Hélio chorar, foi dito e feito, está ali. Mas eu achei interessante aqui algumas coisas que alguns deles eu destaquei aqui, né, que mandaram para ela, e eu estava vendo. Um deles disse assim, me perdoe a demora e a enrolação, que você possa usar esse vídeo ainda para honrar essa pessoa maravilhosa que é o seu pai. Talvez você não tenha noção do pai que você tem, mas que um dia você possa entender quem Deus escolheu para você, para ser seu pai. Isso foi Alex. E teve outras coisas aqui, teve uma mensagem de... esse aqui foi Oséia, Paulo Santiago, o último que falou, que é o sobrinho, o tio, e ele falou assim, eu ficaria horas e horas contando, é que eu não enxergo, vocês sabem, né, gente, de perto, contando as peripécias desse grande homem de Deus, sobrinho querido. E eu não vou ler aqui os demais, mas queria só destacar que esse amor, né, eu fiquei pensando sobre isso. São pessoas que hoje estão tão distantes. O pai tem a primeira, as 3 primeiras que apareceu foi a mãe e as 2 irmãs, e a outra é a mãe de criação, que é a tia, quem ele sempre fala dessas pessoas aqui, né? E assim, você, Wellington, apesar de distante, apesar de falarem não tanto quanto você gostaria, não vê-los com a frequência, mas você é muito amado por esse pessoal. E a proposta, realmente, quando falaram sobre vídeo, sobre pedir, eu disse que ele é conhecido e muito amado por tantos amigos, a gente já sabe, mas nesse ano a gente queria realmente fazer algo diferente, e a gente trouxe a sua família um pouquinho para mais perto de você. Amém? E sinta-se amado, você sabe o quanto a gente honra a sua vida, o quanto nós te amamos como família. Você é um paizão, um marido maravilhoso, e nós somos muito gratos, né, pela sua vida. Como essa igreja, talvez eles nem saibam, mas o privilégio, né, às vezes a gente vê as pessoas nas redes sociais, e como a gente admira, pastor tal, pastor fulano, mas a gente que convive um pouco mais perto de você, sabe o grande homem de Deus que você é, resiliente, que ama ao Senhor, que persevera, que não solta a corda de jeito nenhum. E talvez esse tenha sido um dos motivos de você ter vindo para Resende. Amamos muito sua vida. Eu sou muito grata por você me sustentar, no sentido de aguentar mesmo. De aguentar. E de sustentar mesmo, e levantar em fé, mesmo nos dias que parece que o mundo está sendo derrubado, mas você se mantém ali. A gente ama muito você, você sabe disso. Agora, Alice.
Bom, agora que já fizemos ele chorar, vamos fazer ele rir? Vamos para o segundo vídeo, por favor? Bom, gente, esse ano a gente fez esse vídeo, a gente não conseguiu mandar mensagem para todo mundo, mas os que mandaram, muito obrigada. Pai, você já sabe que todos nós aqui amamos muito o Senhor. E quem que vai dar continuidade? Aqui. Então deixa eu fazer uma brincadeira. Glória a Deus, aleluia. Então, a gente faz parte do teatro, né? Todo mundo sabe disso. Quando tem, a gente faz. Feito para durar, gente. Gente, isso não estava no script. Isso é rápido e ligeiro. Nunca. Alguns sabem, eu acho que outros não. Pastor Bud não gostava de coreografia, né, pastor? Infelizmente. Não é verdade? Mas eu fiquei sabendo ali, ó, por vozes. Eu juro que eu não vou dançar forró. Eu juro. Não vou. Mas eu vou fazer uma coreografia, tá, pastor? E assim, não é uma música evangélica, mas também não é uma música feia. Ela começa assim, ó. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o nosso amor por você. Tinha que ser como bailarina, né, gente? É isso aí, pastor. Agora eu vou passar para a parte séria, tá? Até eu fiquei assustado. Temeroso, Carlos. Cadê Léo? Cadê Léo? Lá atrás, Léo. Léo, deu tudo certo. Glória a Deus, nós amamos sua vida. Sabe, é uma caminhada, né? Você sabe que nós estamos aqui, vai fazer agora em dezembro 6 anos, né? E uma caminhada junto, né? E aprendendo, convivendo, sabe? E cada dia mais aprendendo a amar a sua vida, sabe? O Senhor tem construído algo ao longo dessa caminhada juntos, né? Você sabe disso. O quanto nós amamos a sua vida, sabe? E de fato tem impactado a nossa passagem por Resende, porque nada é eterno, né? E o Senhor nos plantou nesse lugar há 6 anos. Eu não escolhi estar aqui, foi o Senhor que me trouxe para cá. E a gente vai sabendo disso ao longo do caminho, por quê? Era para estar do lado desse homem, para fazer parte da sua vida, sabe? Eu sou grato a Deus por isso, sabe? Nós agradecemos a Deus. E os frutos estão aqui e vão vir, como o apóstolo Guto falou, né? E Maneco, vão vir muito mais, porque tem um povo aí para chegar. Pela fé nós já vemos, né? Mas tem um povo grande aí chegando para Resende, para somar com quem já está aqui, né? Vamos agradecer. Você pode se colocar de pé, vamos estender suas mãos para cá, amém? Pastor, por favor, chamar o
Os ministros, por gentileza. Aleluia. Glória a Deus. Leila, pode vir também. Aleluia. E eu poderia falar essa noite como Pedro falou, como é bom estarmos aqui, né? Nós faríamos aqui algumas cabanas, né? E passaríamos a noite aqui para falar um pouco da vida desse homem, né? E da simplicidade, pastor, da humildade que há sobre a sua vida. Pai, nós louvamos o teu nome pela vida do pastor Wellington. Obrigado, Pai, por esse homem de Deus. Obrigado, Pai, porque você me trouxe em específico aqui para Resende, para ser impactado, Pai, pela vida dele. E de fato, Pai, eu tenho me impactado com a unção que há sobre a vida dele, a simplicidade, Pai, que está sobre a vida dele. Mas acima de tudo, Pai, a sua unção, como foi falada de ensino, uma palavra sempre muito bem colocada, sabe, um homem teu, sabe, criado em Cristo Jesus para as boas obras desse tempo, nesse lugar. Nós te louvamos como igreja, Pai, nós te agradecemos pela vida do teu filho, por suas filhas, por sua esposa, por essa família que disse sim para Resende, Pai. Eles não desistiram, eles não largaram a corda. Obrigado, Pai, pelo sim do teu filho, obrigado pela obediência dele, Pai, e obrigado pela persistência do pastor Wellington nesse lugar. E eu sei, Pai, que será infinitamente maior de tudo aquilo que ele tem pedido ou pensado, por causa do teu poder que opera sobre a vida dele. Nós te louvamos e te agradecemos por essa família. Nós agradecemos pela vida do pastor Wellington e nós declaramos, Pai, um aumento sobre a vida dele, de todas as porções que o Senhor tem derramado sobre a vida dele. Eu sei que vai aumentar um fluxo de unção, vai aumentar um fluxo de sabedoria para um ensino, mas acima de um pastoreio aumentando sobre a vida dele, Pai, uma unção específica sobre o pastoreio, Pai, graça e favor para esse novo tempo, para essa nova estação que está chegando na vida do seu filho, Pai, para o que está por vir. Eu sei que haverá uma unção dobrada sobre a vida do teu filho. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode aplaudir, por gentileza? Eu não sei se todo mundo viu, eu ia falar isso hoje de manhã, a respeito do pastor Edício de Lira. Ele fez uma live e ele fala sobre ser pastor. Pastor, eu quero, assim, usar, né, das palavras dele, as minhas. Eu sei o quanto não deve ser fácil, mas eu sei que é possível pelo amor grande que existe dentro do seu coração. E, irmãos, se vocês tiverem oportunidade de pegar essa live e assistir, seria muito legal, porque você vai entender que nem sempre o seu pastor vai poder estar no mesmo momento com várias pessoas. Um dia ele vai estar comigo e você vai estar precisando muito e pode haver na sua mente, poxa, por que o pastor não está comigo? Então, ouça a live do pastor Edício de Lira e você vai entender o que é o amor de um pastor. Feliz aniversário, pastor. Ela fala sério também, tá vendo? Léo, pode sentar um pouquinho, Léo e Carla querem falar. Antes de Léo e Carla falar, porque eles já encerram, eu queria trazer uma informação que eu acabei esquecendo. Gente, o presente dele, que é o computador, né, o notebook, foi comprado, a gente comprou diretamente ao pastor Zé Roberto. Todo mundo sabe quem é aqui, o pastor de Guará, né? E aí, quem disse que tinha alguém para ir buscar? Não tinha, eu não tinha como ir lá. Ele ia desconfiar e não ia me deixar ir só. Por que será, né, gente? Acho que ele não me confia muito em me dirigir, não. Mas a única pessoa que eu pedi, que eu sabia que podia ir, viajou, que foi a Cris, ela viajou de férias. Então, infelizmente, aí, Wellington, essa é a sua parte. Por isso que eu disse, amanhã a gente vai ali, em Guará, entendeu? Porque nós vamos lá buscar o seu presente, que já está separado, tudo certo, e resolvido para honrar a sua vida. Esse foi um presente mesmo
que foi resolvido, porque a gente sabe da necessidade, a gente sabe que você não é tão tecnológico, né? Não é de tanto, mas gosta de escrever seus livros, gosta de preparar suas aulas, suas ministrações. Então, a gente resolveu se unir, eu e mais alguns irmãos aqui da igreja, para te dar esse instrumento, esse aqui que não é um luxo, mas é um instrumento de trabalho para você. Tá bom? Boa noite, pessoal. Não deixem meu filho roubar a cena, tá? Porque no momento aqui o foco é o pastor, não é ele. Mas nós seremos rápidos. Eu não sou nem tão... Eu não vou fazer uma coreografia como a Kelly, tá, pastor? Eu vou poupar, o senhor diz. E eu nem vou fazer palhaçada igual meu marido aqui, porque eu também não tenho esse dom. Mas, na verdade, eu queria muito agradecer ao Senhor por toda a caminhada que o Senhor tem tido. Nós já estamos há alguns anos caminhando juntos aqui, celebrando seu aniversário, celebrando sua vida. O dia 20 de julho, acho que uns 8 anos, a gente tem tido o privilégio de celebrar a sua vida junto com você. E eu queria te agradecer, porque 8 anos não são 8 dias, né? E foram 8 anos que o Senhor acompanhou a nossa família, celebrou as nossas vitórias, chorou também os momentos que a gente tinha para chorar juntos, né? Mas, sabe, uma das coisas que eu queria dizer perante a igreja é que, por mais que, como Kelly falou sobre pastorear, né? Pastorear vai muito além de apacentar o rebanho. Os bastidores, aquilo que o Senhor acompanha a gente no dia a dia, é muito mais do que a sua função. O Senhor caminha com a gente. O Senhor convive com a gente, com a nossa família, os nossos dias. Às vezes, uma simples mensagem de bom dia, só para saber como a gente está. Foram muitos momentos que a gente teve, que eu tive, né, com o Daniel pequeno, em casa, que eu não podia vir à igreja, porque ele estava muito novinho. Mas você nunca se esqueceu de nos mandar uma mensagem, nunca esqueceu de estar com a gente, sabe? E nem sempre a gente consegue fazer isso com a mesma excelência que o Senhor faz. Nem sempre a gente consegue, na correria do dia a dia, separar um tempo para te mandar uma mensagem, para perguntar se está tudo bem, se o seu dia vai bem. E, às vezes, a gente deixa para fazer isso no dia do seu aniversário. É aniversário do pastor, então todo mundo vai lembrar de mandar uma mensagem porque é aniversário do pastor, sabe? Mas eu quero que o Senhor saiba que o Senhor é mais do que o nosso pastor. O Senhor é um amigo. Daniel, em nome de Jesus, meu filho. O Senhor é um amigo, o Senhor faz parte da nossa família. Eu quero que o Senhor saiba que é uma alegria para nós. A gente chegou aqui, o Senhor tinha menos de 50 anos, né, pastor? Agora o Senhor está fazendo 53. Mas glória a Deus por isso, porque só não fica velho quem morre cedo, né, pastor? E a gente não vai fazer parte disso, porque a gente vai partir para o Senhor velhinho, a gente vai cumprir tudo aquilo que a gente tem para cumprir aqui. Mas a gente vai ver grandes coisas que o Senhor vai fazer na sua vida, em nome de tudo aquilo que o Senhor viveu em silêncio, em nome de tudo aquilo que o Senhor renunciou em silêncio, sem que o povo soubesse. Mas, sim, amanhã, né? É um dia da gente celebrar a sua vida, de agradecer ao Senhor por quem você é, o Wellington Richelli, não somente o nosso pastor. Então, eu agradeço ao Senhor, eu oro por saúde divina sobre a sua vida, por prosperidade sobre a sua casa. Eu oro em gratidão ao Senhor por quem você é, no secreto e em público, por todo o esforço que o Senhor faz, sabe? Porque é um esforço, sim. Ninguém sabe, muitas vezes, o preço que você tem que pagar em casa, com suas filhas, com sua esposa, as noites de sono mal dormidas, né? Momentos de renúncia que você teve que passar, de pensar, como que eu vou tomar essa decisão? Sabe, todo o povo que está aqui precisa, de fato, de algumas decisões que a gente nem imagina que o Senhor precisa tomar. Preço que o Senhor precisa pagar que a gente está dormindo lá em casa sem saber. Mas eu oro ao Senhor por graça sobre a sua vida, por sabedoria sobre a sua vida, por um coração humilde, entregue ao Senhor para ouvir, de fato, a direção dEle. Porque se existe uma coisa que eu sei que você tem, é apreço por aquilo que o Senhor tem para a sua vida.
independente do rebanho, porque o rebanho ele não é só Resende. O rebanho é o povo de Deus, e o povo de Deus não está preso a Resende. Né? Então, eu sei que o seu coração, pastor, está inclinado ao Senhor para ouvir a voz de Deus, para tudo aquilo que você tem para fazer, e que é o melhor para você. Mas nem sempre o melhor de Deus contempla para a gente só dias fáceis, ou só dias alegres. Mas que amanhã seja um dia que o Senhor possa colocar de lado todo o peso, sabe? Toda dificuldade de ser pastor, toda dificuldade de se alegrar, às vezes, sabendo que cada um de nós tem um fardo que o Senhor precisa interceder. Amanhã é o seu dia. E é o dia que nós queremos honrar o Senhor diante de Deus, celebrando a sua vida, se alegrando com você, muito mais do que com um presente, muito mais do que só com as nossas orações, mas dizer para você que nós realmente amamos você. E que nós queremos ver o melhor de Deus se manifestar sobre a sua vida, independente de ser material, de ser físico, mas eu quero que você receba o nosso carinho nessa noite, o carinho da minha família. Você vai ver Daniel crescer, você vai ouvir falar muito dele, porque... Oi, filho. Leonardo, está na hora de eu parar de falar, eu já vou encerrar, tá, pessoal? Mas... eu quero, de fato, agradecer ao Senhor, porque eu sei que muitas coisas o Senhor vai contemplar na nossa família por conta das suas orações, da sua renúncia, do seu acompanhamento. Nós amamos você. Amém? Fala, feliz aniversário, pastor. Parabéns. Obrigada, pastor. Felicidade. Então, sendo assim... vá em paz e na prática dessa palavra. Aleluia. É isso.